Começa a aula 5, voltando um pouquinho sobre fazendo referência à aula 4, quando fala aqui que Maquiavel introduziu também e reforçou a importância do Estado e da instituição. Quando ele fala nessa importância do Estado e encaminhando para Jean Baudin, seria questão de, acredito que seria a parte lá que fala sobre o exército, né? As milícias ou o exército próprio. Sabe? Então você já tem um povo com pertencimento cultural, você tem uma língua própria, você tem uma força de poder, e aí o Maquiavel ajuda a orientar esse senso de justiça, né? Quando ele fala dos ajudadores auxiliares, então você tem uma cúpula onde tem os auxiliares, você tem o Estado meio primitivo ainda, não no conceito ainda de soberania, que isso viria depois com Jean Baudin, mas você tem ali a divisão, nem que seja física, de terra, né? E esse mesmo grupo com um certo ideal, você tem a separação do Estado das questões éticas e religiosas. Aí nasce uma ideia de conceito de Estado moderno junto com o que você tem que fazer, ter também a sua proteção para garantir uma permanência, uma força que garanta, uma união de forças que garanta esses poderes, né? A execução desses poderes, inclusive das leis próprias, né? Por isso entra, de certa forma, o direito. Jean Baudin, até agora, teria que ser, é um pensador também, infelizmente, ignorado pela academia, né? Mas a academia, eu vou abrir um parênteses aqui no Jean Baudin, porque assim, eu tenho material dele aqui, eu também não posso mentir, eu não estudei, li alguma coisa, sim, sei que a política dele tem a ver com a ideia de soberania do Estado, mas é preciso aprofundar para vocês verem que, é lógico que isso é experimental, esse estudo aqui, de certa forma, também é experimental e até mesmo um meio de aprender junto, né? Então, o que eu puder usar de ferramenta já foi me passada a respeito das introduções que eu fiz nesse estudo, eu vou tentar colaborar. O que não for possível, a gente passa por cima e depois, em outra época, retorna. Mas o que fica claro é que, para ter ideia, esse Jean Baudin ele é interessante porque, apesar de, se não me engano, ele está um pouco também atrelado com a ideia do Estado religioso, né? Tem um outro também, é o Jean Baudin, e um outro cara também. O outro é um bispo, se não me engano, da igreja, sabe? Eles ainda trabalham com um tipo de Estado mais antigo, assim, com mais ligação com o clero, etc, etc. Mas vamos seguir aqui. Entre outras coisas, se não me engano, pouco que eu vi, o Jean Baudin também ele tinha um conceito claro, sabe? Ele contrariando Aristóteles, né? Porque assim, apesar de pensadores, grandes pensadores, alguns desses pensadores seguiam as leis de sua época, né? Entre elas, por exemplo, no caso de Aristóteles, assim, que apoiava de certa forma algum princípio de ideia de escravidão, dizendo que algumas pessoas seriam nascido para isso, etc. E aí o Jean Baudin vem contrapor, usando aí os princípios teológicos aí, de moralidade, de liberdade. Quando ele abre aspas, ele coloca aqui, afirmava que não vê sentido no justificativo da escravidão com base no direito de guerra, afinal guardar os prisioneiros para si usá-los como animais não era caridade, sabe? Aí ele vai defender a questão da monarquia, colocar a ordem na casa, né? Acabar de fato com a escravidão. Eu não sabia alguns detalhes aqui, por exemplo, ela deixou de ser aplicada em 1250, mas voltou com as navegações, sabe? Então,